Você está ouvindo o Copcast. Que todo mundo me trata como se eu fosse o dono daquilo lá. Eles me respeitam muito, tal. E isso me dá um orgulho tremendo de ser reconhecido. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje recebo em nosso estúdio Ricardo Anderson Ribeiro, um dos sócios fundadores do Sicoob Paulista. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Sempre muita satisfação estar falando de um produto, principalmente o Sicoob, hoje já consolidado, né, sua maioridade, seus 18 anos, tudo tem uma história, né? Estamos aqui para revivê-la. Né? Então, faz tempo que a gente pensava, sonhava e realizou. Esse é das realizações que nós fizemos através da associação comercial. Eu entrei na associação comercial em 1983. E fui conselheiro, tal, cheguei vice-presidente e fui presidente em 1990. Fiquei 32 anos como presidente na associação comercial. E nesses 32 anos, nós fizemos muita coisa em função da nossa bandeira, que é defender o pequeno, microempresário. Né? E como é muito segmentado, né, o comércio, né, você tem sindicato hoje você tem hotéis, bares, restaurantes, você tem sindicato varejista, e a associação engloba todos, né, engloba até a indústria, né, e da associação saiu o sindicato varejista, saiu o sindicato de hotéis, que eu sou um dos fundadores do sindicato de hotéis, isso há quase 40 anos atrás. Os próprios Ciesp e Fiesp saiu dentro da associação comercial também. Então ela vai completar 100 anos no ano que vem. Ela tem todo um histórico, certo, no desenvolvimento Prudente, porque ela tem 10 anos a menos que Prudente. Então, a associação ela é muito representativa para a cidade. E esses 32 anos que eu estive lá, nós tivemos aí a oportunidade de pensar numa dor do nosso empreendedor, do nosso lojista, do pequeno empresário, que seria a questão financeira. E nós começamos a discutir, principalmente eu e o Toninho, o Antônio, né? O Toninho, que trabalhava comigo na associação comercial, nós começamos a discutir a possibilidade da associação ter um braço financeiro, da associação ser o indutor do desenvolvimento empresarial. E para isso nós precisávamos ir atrás de uma cooperativa, de alguém que já tivesse a experiência, principalmente nesse segmento, certo? De comércio, de empresarial, vamos falar assim, porque engloba tudo. Inclusive engloba até o agro hoje. Então nós temos aí um início meio difícil, muitas viagens, e nós tinha uma cooperativa em Franca, que foi uma das primeiras, mas a que nós se baseamos foi na cooperativa de Ribeirão Preto. Era uma cooperativa fundada dentro da associação comercial, que a gente enxergou que era um modelo que a gente estava buscando. Então eu conversei com o Toninho, vamos começar a trazer esse pessoal para cá e vamos começar a discutir. E nós definimos, contratamos o mesmo escritório deles em São Paulo para definir o projeto, e a associação pagou todo esse projeto, e nós fizemos um projeto local, com uma pequena diferença
de Ribeirão Preto. O nosso projeto era regional, ou seja, incluía a Associação Comercial de Presidente Prudente, mais a região. Outras cidades de porte que teria condições da Associação Comercial participar desse projeto. E aí pegamos cartas de todas as associações, o Toninho que ficava na estrada, que ele sempre gostou de estrada, buscava as cartas, eu participava das principais reuniões, certo? Para definir Ou seja, você teria que convencer que seria um bom negócio, né? E todo mundo, lógico, quando você cuida de uma entidade e você tem responsabilidade, porque o dinheiro não é seu. E se você vai investir em alguma coisa, tem que pensar bem. E nós estávamos propondo uma aventura, vamos falar assim, mas que já tinha dado certo em outros lugares. E realmente nós tivemos a sorte de a maioria das associações abraçarem. Porque a nossa preocupação era como fazer uma cooperativa ser rentável, como fazer ela virar pequenininho. Você tinha que ter escala. E a escala nós fomos buscar na região. Oswaldo Cruz, que foi a primeira associação que nós visitamos, e ele realmente abraçou a causa. Começamos a visitar cidades como Dracena, cidades da Damantina, e assim, nós visitamos toda a região. Tivemos a sorte de ter essas cartas e levar esse projeto junto ao Banco Central. Aí começou uma outra fase, mais difícil, que é a fase da aprovação da ideia. E você tem que convencer o Banco Central que você tem, a associação comercial tem uma estrutura para desenvolver aquele projeto dentro da associação comercial. E hoje nós somos o Banco Central lá em São Paulo, umas 2, 3 vezes, ser sabatinados e discutir o projeto, o que a gente está propondo. E, no fim, eles autorizaram, nós fechamos o projeto e eu fui entregar esse projeto no Banco Central em Belo Horizonte. Protocolei o projeto, lembro bem, porque foi o dia do meu aniversário. Tinha que estar viajando, saí de Prudente, fui até Ribeirão, peguei um voo, fui para Belo Horizonte e protocolei o projeto da cooperativa do Sicoob Paulista hoje. Era um outro nome, né? Era uma cooperativa do Oeste Paulista, e isso veio num crescente. Incorporamos outras entidades, outras cooperativas e tal, e até que chegar no momento que nós entramos um pouco fora da região. Aí foi para Araçatuba, vai subindo, né? Chegou Campinas, Rio Claro, e assim resolvemos, o próprio conselho resolveu mudar o nome. Sicoob Paulista, que era mais representativo, uma vez que você já estava navegando no estado, né? Já com vários pontos de atendimento e várias agências. E hoje, graças a Deus, nós temos aí um bom resultado, né? Nosso trabalho, geramos emprego, geramos renda, ou seja, o objetivo foi atingido. Senhor Ricardo, o senhor comentou que já esteve à frente, então, da Associação Comercial, né? E também está do outro lado, do lado da ponta, do lado empreendedor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o seu empreendimento. Eu vou só contextualizar a questão de como que vim parar aqui. Eu nasci em Bebedouro em 1947 e em 1948 a família mudou para cá. Então, praticamente com 1 ano de idade, né? E as dificuldades que uma cidade do interior, que não tinha faculdades, te leva os pais a mandarem os filhos a estudarem fora, né? Então, meus irmãos foram para São Paulo e eu tive que ir junto com a família. São Paulo eu fiz um técnico de contabilidade no Álvares Penteado,
E depois eu parti para administração de empresa na Fundação Getúlio Vargas, e sou bacharel em Direito. Quer dizer, me preparei para o mercado de trabalho de São Paulo. Não pensei prudente. Dentro de São Paulo, né, você saindo de uma Getúlio Vargas, uma administração naquela época, 1972, né, você não precisava mandar currículo para ninguém, todo mundo vinha atrás de você. Né? Então, aquela famosa frase, terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a área que eu escolhi, que era, hoje se chama TI, né, a área de processamento de dados na época, para aprender, porque você sai de uma faculdade que eles te ensinam a empresa, te ensinam a empreender, mas não te ensina a parte tecnológica, né? A parte que um birô de serviço que tem toda uma estrutura tecnológica para oferecer serviços às empresas, sente da dificuldade desse profissional que entende a empresa. Eles entendem o computador. Então, houve um casamento de interesses entre a minha pessoa e a empresa. Ou seja, eu te ensino o computador, a mexer com bit, byte, software, hardware, tudo bem, eu te ensino isso aqui, até perfurar cartão na época, e, em contrapartida, você traz todo um know-how que a GV te colocou e aplica aqui dentro da empresa. Isso foi o início de uma jornada que eu passei pelas maiores empresas de São Paulo. Além do Birô, saí, fui para a Prodan, que é processamento de dados do município de São Paulo. Depois eu fui para a Prodesp, que era processamento de dados do estado de São Paulo, enorme, processa todo. Eu fiz sistemas de materiais e medicamentos para a Secretaria da Saúde, que envolvia o estado todo, centro de saúde, treinei mais de 3 mil funcionários, tudo capacitando para receber o sistema e a implantação. Aí chegou um determinado momento que meu pai e família resolveu fazer o hotel. E como eu estava num processo de desenvolvimento de sistemas, eu tive uma dificuldade de sair. Porque eu recebi um projeto por 2 anos. Né? Então você vai desenvolver esse projeto. Você tem que iniciar ele desde o início do analista de OM, de organização e métodos, fazer todo o levantamento de tudo, para você chegar no sistema. O analista de sistema tinha que fazer toda a programação, quer dizer, definir a programação tal. Então, passo a passo, 2 anos. E eu era coordenador do projeto. Então, eu tive dificuldade de dar vamos falar assim, um aviso prévio de 1 ano para mim poder sair, né? Porque o diretor da empresa falou uma coisa para mim que ecoou muito. Primeiro, esse mercado é muito dinâmico. Processamento de dados, as coisas estão acontecendo, os equipamentos estão vindo aí, toda hora estão... 1 ano fora que você fique, você sai do mercado. Para você retornar, vai ser difícil você se encaixar de novo. Não é? Então eu entendi, eu falei, bom, então liguei, falei pro meu pai, falei, olha, daqui a 1 ano eu tô aí. Não espera antes não, porque eu não quero fechar a porta. Se você sair brigado da empresa numa situação dessa, fica muito ruim você retornar depois e bater na porta das empresas no momento que você saiu meio brigado de uma situação. E isso fez com que eu viesse para o Aruá e começar a tocar o hotel, né? Hoje o hotel está com 46 anos, então
Meu pai faleceu já há um bom tempo e eu continuei a fazer. Porque o Aruá, a primeira coisa que eu senti, a dificuldade de você negociar com os trabalhadores, que não existia sindicato patronal aqui, existia dos trabalhadores. Então nós tínhamos que, tudo que São Paulo definia, nós tínhamos que obedecer. Aí veio a luz, a ideia de você fundar um sindicato patronal de hotéis, bares e restaurantes, né? E fomos ao Ministério do Trabalho, definimos todo um projeto, aí o próprio Murilo Macedo, ministro, veio entregar a nossa carta sindical, foi em Marília, porque entregou Prudente, Marília e Araçatuba num dia só, certo? Conseguimos transformar a base que era inorganizada da região em base organizada, né? Ou seja, todas as negociações trabalhistas eram feitas através da minha pessoa, através do sindicato. Então já isso é um ganho que a gente teve, né? E eu já era da associação comercial, que facilitou bastante, né? A associação também ajudou muito nessa transição. Aí, ligado ao sistema de turismo, que é o trade turístico, o hotel está inserido. Então, nesse trade de turismo, você tinha a necessidade de você trazer movimento, você desenvolver o turismo regional. Então, nós fundamos aí um Convention Visitor Bureau, que nada mais é captação de eventos, ir atrás né? E hoje, juntamente com o Toninho, transformamos esse instituto num instituto que vai ajudar o pequeno agricultor. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto, e a cooperativa está junto, a UNOeste está junto aos assentamentos, levando um pouco do conhecimento que a UNOeste leva lá na parte do agro, né? Nós levamos um pouco de crédito também, né? Através da cooperativa, e estamos aí trabalhando o turismo, né? Temos que fazer algum circuito dentro dos assentamentos, tal. Então, as coisas, uma puxa a outra, né? Então, você tem uma ideia, deu certo, então põe uma diretoria, encaminha direitinho, sabe com quem você vai deixar, certo? Hoje o sindicato está lá, tá brigando por nós lá, certo? O instituto também está muito, eu sou presidente, mas quem mais mexe é o Toninho, o pessoal, tá lá, a cooperativa está lá, tem seus administradores, profissionalizamos, né? Então, a situação do empresário ela é muito difícil, né? Então você tem que estar participante, certo? De entidades de grau superior, que eu falo federação, confederação. Eu vou muito a Brasília, vou muito a São Paulo, tem reunião mensal em São Paulo, tem reunião em Brasília, certo? Porque você tem que estar do lado das pessoas, certo? Que discutem os problemas. A jornada 6x1, certo? Que envolve diretamente, né, um empresário, né? Você discute o teto das pequenas microempresas, teto do Simples, do MEI, né? Todas as empresas que estão ligadas à associação comercial têm que ser representadas. Isso faz através da minha pessoa na região, em São Paulo, né? Então, sou diretor da federação. O Raul Aldi, hoje, o presidente da associação comercial hoje, ele faz a parte regional, né? Ele faz a reunião com as associações comerciais aqui e discutimos em São Paulo. A nossa preocupação hoje é a situação das empresas, né? Hoje, empreender não é fácil. Até você montar uma empresa, você consegue, mas não sei se você consegue segurar ela 2 anos.
né? O índice de mortalidade das empresas hoje é muito alto. O índice de endividamento das empresas hoje é muito alto. O índice da população de endividamento hoje também, até o governo soltou hoje um pacote aí, vai soltar aí para juntar todas as dívidas e refinanciar. Então, a preocupação que o país está passando, né, para o empresário, para o empreendedor, muito difícil você resolver investir, né? Você tem que tentar manter o seu negócio, né? E um outro problema grave que está acontecendo, que você não consegue mão de obra, né? Hoje, a pessoa quiser trabalhar, ela fala, se não me registrar, até que eu aceito, porque eu não quero perder o benefício, né? Ela prefere ter o benefício, fazer os bicos, ganhar mais, certo? Não tem horário, tem sua liberdade. E fica difícil você ter uma panificadora que não acha padeiro, eu não acho garçom, outro não acha cozinheiro, a mão de obra está muito escassa. Então, para o empresário fica difícil. E isso, a cooperativa começa a ajudar, porque o capital de giro é muito importante dentro das empresas. Chega fim de ano, você tem 13º, você tem... Principalmente pulverizando, ou seja, pegando um bom dinheiro dividido em muitos pequenos. Né? Mesmo que você perca pouco, né? Não é que você aposta num grande e esse grande quebra, aí você fica um buraco grande. Então a cooperativa com esse foco, ela é muito importante levar com o pé no chão, né? Que a situação está muito difícil. E mesmo em meio a essa situação, né, seu Ricardo, o Aruá, ele perdura aí por 46 anos, né, quase 50 anos, o senhor me falou. Qual que é o diferencial? Por que ele ainda está no mercado? Tem umas coisas que você tem que colocar um slogan e manter esse slogan, né? Ou seja, o Aruá é a sua segunda casa. Então, mas para você ter a sua segunda casa, você tem que gerar o conforto que ele tem na casa dele. Então, o que ele quer? Uma boa limpeza, um bom banho, né? Todo um acolhimento que é feito com os funcionários para eles se sentir bem à vontade. O Aruá é uma empresa familiar, isso muda, se não é um número, você é uma pessoa. Então o Aruá tem uma trajetória que vamos falar assim, a cada 10 anos, você está reformando ele inteiro. Porque a modernidade vem, as coisas faz com que a concorrência... Tu parte para um lado, você parte para o outro, ou seja, você não pode ficar parado. Para você manter o seu negócio em dia, você precisa estar antenado do que está acontecendo. Falar, mas o Airbnb é uma grande concorrente nosso. Ou seja, ele oferece uma residência, mas ele não oferece o calor humano que um hotel pode dar. Ele simplesmente te dá uma chave e tal, e você... O hotel não, os hóspedes frequentes, os assíduos, todo mundo conhece pelo nome. Se um garçom está de folga, o cara pergunta. Então, você como dono, você como proprietário, eu não gosto muito de me relacionar com o hóspede, eu deixo ele bem à vontade. Cumprimento e tal, mas você escuta, né? Eu estava aqui nessa pane que deu em Congonhas, eu fui para São Paulo, no avião da Gol, e de repente meu filho estava na frente. A aeromoça da Gol falou, nossa, parabéns para o meu filho, né? Não sabia que eu era
o proprietário. Parabéns pelo café da manhã. Faz muito tempo que a gente não tomava um café tão bom e tal. Elogiou, ele falou, meu pai está aqui atrás. Aí ela, oh, parabéns e tal, mas... porque você... como eles acordam muito cedo, né? Normalmente você faz um petit café, um pequeno café, certo? Para a tripulação, porque eles vão para o aeroporto, tem que pegar o voo, tal. E a nossa mesa é montada por volta das 4h30 da manhã. Mas nós montamos a mesa inteira, né? Então fica faltando talvez um pãozinho da chantilly lá, mas isso chega às 5h30, 6h, já está lá. Então, esses detalhes que você tem que cuidar é que faz com que o Aruá sobreviva todo esse tempo. Nós estamos entrando na 4ª reforma. Estamos fazendo um apartamento piloto, para a gente verificar como vai ficar, para poder multiplicar isso. Então, o empresário, ele permanece no mercado, porque ele tem que acompanhar todas as inovações, tudo que está vindo. O que é bom, quem viaja muito, então você tem que pegar tudo que você vê no hotel que é de diferente, que é bom, que você pode aproveitar e trazer, e passar para a sua equipe, estudar, ver a possibilidade de fazer isso. E a gente sabe que a gente tem um apoio bem baixo, né, do hotel, tem a cooperativa. Então, é uma certa segurança para a gente investir. Quem precisou do dinheiro, vai lá, conversa, dá a garantia que necessária que se precisar e a gente continua o investimento. Não para porque tem medo de... eu acho que a cooperativa está lá para isso, né? Para acudir, para prestar um serviço de excelência na hora certa. Certeza. O Aruá é uma empresa familiar, mas desde sempre o senhor sonhou em empreender? Ou o que te motivou a sair da área de processamento de dados para ficar na área hoteleira? Justamente a questão da família. Meu pai era separado e não tinha nenhum filho aqui. Nós éramos 4, né? 4 irmãos. Aí ele sentia muito a solidão, né, de uma família separada. E ele com essa ideia, que ele foi vendedor de cigarro 15 anos na região, né? Ele veio em 1948, era tudo terra aqui, para abrir isso aqui, vender cigarro pela Sudã, Castelões e outras, antes da Souza Cruz. Né? Então ele começou a desbravar a região. Faz com que ele, naquela época, você tinha estabilidade decenal. Isso era o seguinte, depois de 10 anos a empresa não podia te mandar embora. Não tinha fundo de garantia, né? Então, mas você tem essa estabilidade. Se o funcionário ficou mais de 10 anos na empresa, você não pode mandar embora. Você é através de um acordo. E quando a Souza Cruz comprou a empresa que meu pai trabalhava, ele ganhou uma boa indenização. É onde que ele começou a trabalhar com autoelétrico e ele era o comprador das empresas. Tinha autoelétrico na região também, né? Tinha quase todas as cidades. E ele ia comprar São Paulo. Ele era o comprador, uma vez por mês. Ele ficava nos bons hotéis, só olhando, um sonho e tal, de um dia ter um hotel. Né? E conversamos e tal. E falou, o senhor ganhou terra do Mato Grosso, o senhor é um sem terra, hoje tem terra. Foi lá, não tinha Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso do Norte só, tal, Mato Grosso só. E ele ganhou umas áreas aqui na Aurilândia e tal, e foi abrindo, sempre a gente conversava muito em São Paulo quando ele ia, sempre ele era muito criativo, não tinha estudo, mas ele era muito criativo, né?
pegou a área, tinha muita madeira, ele montou uma serralheria, começou a fazer carroceria de caminhão, e foi para São Paulo e começou a vender essas madeiras, e essas carrocerias já montadas. Foi início de um sonho, né? Ele começou e aplicou todo o dinheiro que tinha num sonho. Né? E eu falei, não vai dar certo, porque o projeto era muito audacioso. Era um hotel muito para Prudente na época. O pessoal falava, não, hotel 4 estrelas não vai aqui. Né? Porque naquela época era classificado os hotéis, né, em estrelas e tal. E o sonho dele foi indo até que acabou o dinheiro. Né? Vendeu fazenda, vendeu tudo, acabou o dinheiro. E veio a salvação, né? Que foi a Embratur, né? Através do Fungetur, que é fundo de turismo. Ele foi lá, conseguiu um financiamento e terminou o hotel. Né? E realmente foi através do governo que nós conseguimos botar o hotel para funcionar. Né? Isso mostra o quanto é importante um apoio financeiro na hora certa. Né? Então você precisa sempre ter do seu lado uma instituição financeira para te apoiar nas horas difíceis. Porque as horas fáceis, que você tem você tem 10 milhões aplicados, o banco vem lá oferecer dinheiro, porque você tem dinheiro lá. Ele sabe do seu patrimônio, ele sabe, então ele quer. Né? Agora, quando você está numa situação difícil, é difícil alguém te aprovar e dar alguma coisa. Por isso que eu acho que a cooperativa, ela sendo local, onde você conhece, você olha no olho a olho das pessoas, você conhece a maioria delas, você sabe como que está a situação, se ela, não, vamos falar assim, não é do tempo do fio do bigode, mas tem gente que poderia ser usado isso hoje. Né? Tem gente que honra o que a palavra, faz o pagamento certinho, e isso, a cooperativa, ela, graças a Deus, ela ajudou muita gente. E continua ajudando, né? Sem dúvidas. E agora, voltando mais um pouquinho no tempo, como era o cenário quando a cooperativa foi fundada? O cenário era um pouco melhor, né? A gente tinha daí vamos voltar Prudente, sempre teve o chefe da economia local, é o comércio. O nosso comércio sempre foi, apesar de falar em indústria, nós tínhamos as indústrias que nós temos praticamente hoje, né? A Funada, a Azteca, principalmente a indústria japonesa aí de shoyos, mas o forte mesmo, que a região vinha para cá, era o comércio. E quando a cooperativa foi fundada, foi em função disso, apoiar esse comércio. Esse comércio que precisava ser apoiado para realmente desenvolver-se. Ou seja, você passava vamos falar calçadão hoje, né? Você passa no calçadão bonito, mas você olhava para dentro das lojas, certo? Aqueles móveis antigos, aquele pessoal, sabe, não investiam no seu negócio. Então, o primeiro ar-condicionado que foi colocado no calçadão, eu tinha uma empresa que chamava Ingepar. Então, além de instalar ar-condicionado, ela nasceu por causa do Aruá, né? Na instalação do ar-condicionado do Aruá, nós resolvemos montar essa empresa. E o primeiro ar-condicionado colocado numa loja foi na Murakami, lá do velho, lá é Seiko, né? Na Murakami fica no Seiko. Foi colocado lá com bolinha. Primeiro ar-condicionado, e fazendo um calor danado. E nenhuma loja tinha ar-condicionado. Então, esse diferencial que a gente buscava. Ou seja, nós estamos aqui para você
mudar a sua loja, você investir nela, você investir na sua vitrine, você investir em coleções, e apoiar, no desconto de duplicatas e tudo bem. E fez com que o Sicoob, a cooperativa, hoje até encontrei o Bidu lá, um dos primeiros também fundadores, dentro da cooperativa. Então, isso dá uma satisfação, porque você pega a loja do próprio, você tem as fotos antigas, e tem muitas empresas ainda que hoje estão lá, mas totalmente diferentes, que investiram no visual, na sua fachada, certo? Ou seja, compatível com o que você tinha num calçadão, que ninguém aproveitava aquilo lá, porque não investia no seu negócio. Porque se meu pai tocava assim, eu vou continuar tocando assim. Então, esse... E para nós ali na época também, apesar de todos os planos do governo, né, nós achávamos que era o Brasil do futuro, que eu acho que até hoje ainda pode ser Brasil do futuro, mas não chega, né? E como foi participar desse momento ao lado da cooperativa, né? Fundar a cooperativa e também o que mais te marcou naquele processo, senhor Anderson? Você sabe que você faz as coisas sem interesses maiores, certo? Você faz porque você visualiza a possibilidade de fazer bem coletivo. Então, o que mais marcou foi a adesão que o pessoal acreditou, vindo de uma entidade como a Associação Comercial de Presidente Prudente, a sua credibilidade desses tantos anos que ela existe, e também para mim como presidente, né, é uma coisa que você vende a sua ideia e eles compram a sua ideia, né? Então, um mérito muito grande ao Toninho, porque o Toninho é um batalhador, o Toninho, ele saía a campo, ele batalhava e a gente... Então, isso marcou muito, porque fez com que você não desistisse. Porque era uma jornada longa, uma jornada que você tinha que fazer o projeto, ser sabatinado no Banco Central, você tinha que, sabe, você não dormia à noite, né? Não sei se o Tony contou, mas nós tínhamos uma sabatina logo cedo no Banco Central e ele acordou e falou assim, já sei, já sonhei com que nós vamos fazer essa... Eu falei, então conta, né? Então conta. Aí ele contou a coisa. Eu falei, qual é o segredo aí? Ele falou, nós não precisamos florear. Nós temos que ser nós mesmos. Nós temos que falar de coração o que nós sentimos e por que nós estamos aqui. Por que a gente está preocupado de inventar coisa, de falar, não, porque nós vamos... Não, vamos contar a história correta, a verdade. Isso foi importante. Ele sonhou uma coisa e me deu a luz, porque quem tinha, vamos falar assim, um currículo de Fundação Getúlio Vargas, de empresarial, de ser bacharel em Direito, né? Eu tive... até que me levou a ser juiz de tribunal 5 anos, né? Então, isso nomeado pelo presidente da República, né? Que era mais importante ainda. Isso fez com que a minha visão nas coisas mudasse. Porque às vezes você fica muito preocupado em querer convencer as pessoas, você começa a florear muito e você perde a credibilidade. A pessoa percebe que você está querendo dar voltinha. E aquela, vamos falar assim, sabatina, né?
Aquela sabatina do Banco Central, entrou umas pessoas assim, 3, 4, eu só estava sentado na mesa, de repente abre a porta, veio todos os técnicos, estavam sentados tudo lá atrás, e aquilo lá, certo? Você olhava assim, né? Dois caipiras de Prudente lá na frente daquele monte de gente, né? E foi justamente isso que fez com que talvez a gente ganhasse a aprovação do projeto. Foi a nossa sinceridade, a nossa verdade, por que que a gente estava batalhando aquilo, onde que a gente queria chegar. Né? E realmente nós tivemos a sorte. Então são pontos que marcam um sonho, né? Mas o sonho deu um norte para nós na reunião. Né? Então, a gente não esquece determinadas coisas. Entreguei o projeto no dia do meu aniversário, então são coisas importantes que aconteceram, certo? Porque o projeto tinha que ser entregue lá em Belo Horizonte. A gente foi sabatinado na Avenida Paulista, em São Paulo, 3 vezes, né? Por que tem que entregar lá? Não, porque lá era o departamento e tal. Então nós vamos para lá. Né? Então, realmente, hoje, após mais de 18 anos, porque isso começou 2, 3 anos antes, né, que você tem que fazer todo o projeto, tudo isso, desses 20 e tantos anos aí, e hoje a gente tem um certo orgulho de ter feito alguma coisa pela comunidade, né? E continuar fazendo, porque eu tô no sindicato dos hotéis, eu tô no Instituto do Oeste, né? Eu tô no Hospital da Esperança, que é o Hospital de Câncer, que realmente estava em Brasília para ser a semana toda, congresso, e falar com o SUS, falar com todo o pessoal do Ministério da Saúde, pedir as coisas, passar chapéu pedindo dinheiro. Toda essa caminhada da minha trajetória, né, mostra para mim que tudo está valendo a pena. Tudo que eu fiz e ajudo, tudo que pede, na minha condição eu ajudo, não tenho problema de participar, só que a idade está chegando, você sabe que a gente vai ter que ir deixando os mais novos assumirem, né? Então, no próprio hospital mesmo, eu já deleguei várias funções, para o vice-presidente, para o diretor e tal, porque eles também, você tem que formar, né, pessoas para poder um deles assumirem o hospital um dia. Né? Perfeito, e tudo se conecta ao cooperativismo, não é? Tudo é em função. O Cicobi, aliás, no hospital eu tenho Cisprime, Sicredi, Cicobi, Paulista e Cicobi Credivari. E Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são bancos oficiais que vêm o dinheiro. Então tem que ter. Mas o resto é tudo cooperativa. Então todos, o agro apoia, através da Credivari, através o Cicobi Paulista apoia, né, nossos eventos, nossas corridas, sempre tem patrocínio, sempre estão participando, e isso é importante, porque você tem um braço social, você tem que estar junto à sua comunidade, e o Cicobi faz isso, e faz muito bem. No início, vocês imaginavam a proporção que o Cicobi Paulista iria tomar? Não é a proporção. Eu sempre pensei como as associações comerciais, tem a Americana tinha cooperativa, Campinas tinha cooperativa, São Carlos cooperativa, Araraquara cooperativa e tal. Nós cooperativa. Na federação, eu cheguei a propor que a gente se unisse, juntasse todas as cooperativas, certo, do Cicobi nosso, e criasse um grande banco, né, do empresário, né? Então essa era a finalidade que a gente buscava,
Mas interesses maiores, né, dentro da federação fez com que o presidente não aceitasse a levar o projeto adiante, porque ele tinha, na ideia dele, ele tinha um projeto da Associação Comercial de São Paulo, que é o SCD, Sociedade de SCD, Sociedade de Crédito Direto. Ou seja, você põe dinheiro sem pressa, você pega, você faz isso tudo online, tudo uma coisa tal. E eu só fui perceber isso um dia que ele lançou o projeto. Aí eu percebi por que ele não levou um nosso projeto adiante de juntar todas as associações comerciais que tenham cooperativa e criar um grande banco, certo? Que possibilitasse a nossa, vamos fazer a nossa caminhada aí dentro desses, que tem associação com 200 anos, 140 anos, Santos 150, Ribeirão tem uns 120, então as associações grandes assim, a maioria são centenárias. E para você manter uma entidade que você não é obrigado a associar de pé, então é porque você tem credibilidade, você presta serviços ao empresariado, porque você não estaria morto, né? Já teria acabado. Então, a ideia de hoje, a gente não pensava pequeno assim. Na verdade, a gente pensava grande. A gente pensava juntar tudo. Juntar todas as cidades que tinham e formar um grande banco. E que essas cidades tornassem as nossas agências. Que você tinha tudo já montado, era só convencer, porque você tem o ego, as pessoas, por exemplo, eu estou falando aqui, mas eu não tenho, eu desapeguei faz muito tempo do Cicobi, Eu defendo porque cria, né? Fala, então, você tem um investimento grande, a gente aplica, certo, sempre dá, mas o fato de eu participar do conselho no começo e depois eu sair, eu não quis mais participar, porque tem mais gente. No começo é mais difícil. Eu mesmo cometi erros lá, dentro do início da cooperativa, de indicar pessoas que não eram, certo, ideal para o cargo. Então você comete erros, mas você tem que ser humilde, você tem que entender que você errou, dar um passo atrás e retomar, E isso aconteceu e todo mundo fala, não, dessa vez a cooperativa quebra, não, dessa vez a brigueiro aí tá grande. Então hoje a gente dá risada, mas passamos, uns apuros que o sistema tem central, Então a central, você briga com a central, hoje a Psicopolista está na central no Rio de Janeiro. Era a Central de São Paulo. Então, você tem muitas coisas que você tem que discutir, você tem que tomar decisão, você tem que tomar... E hoje eu sinto que ela está muito bem. O Gasques é um excelente gestor, preside o conselho, a diretoria está profissionalizada, então, e estamos aí para ajudar. O que mais te orgulha quando você olha para a trajetória do Cicobi Paulista? O que mais me orgulho? Olha, você gera, vamos falar, um monstro, Você fala assim, eu gerei uma coisa que todo mundo me trata como se eu fosse o dono daquilo lá. Eu entro numa agência, todo mundo vem, eles me respeitam muito, tal. Isso me dá um orgulho tremendo de ser reconhecido,
apesar que eu não fico alardeando, eu não fico falando, mas as pessoas ficam sabendo, né? Porque que eu sou tratado até diferente, né? Tem cooperados lá que perguntam, quem é que é esse cara que entra na portinha do lado? Quem é que ele? Todo mundo certo? Não, ele tá, entendeu? Isso se fala, puxa vida, alguém reconhece o que você fez. Isso dá um orgulho. A mesma coisa está acontecendo no hospital hoje, né? Peguei o hospital, uma situação ruim. E hoje todo mundo está elogiando, né? É um trabalho árduo, o trabalho que você faz dia a dia, que você atende um monte de gente, 10, 11 mil procedimentos por mês, com déficit de 2 milhões por mês, todo mês tem que buscar, né, 2 milhões para cobrir suas contas. Trabalho muito árduo, mesmo um trabalho de persistir, né, senhor Ricardo? E você tem que ter estratégias, né? Então, hoje cheguei para o Estado, falei, eu preciso desse prédio aí, né? Deu 20 anos, aquele prédio do Dira na frente do hospital, né? Tá lá 3 anos abandonado, só tinha nóia lá, só gente depredando tudo, 3 anos fechado, o Estado. E eu pedi para o hospital, o que você vai fazer? O meu sonho é fazer um centro administrativo, tirar toda a administração de dentro do hospital, né? Faturamento, RH, até um restaurante vai embora. E deixar só para assistência. Então isso é um objetivo que vai me custar não, mas vai ter que arrumar 8, 10 milhões. Tem que buscar. O que muda na visão do senhor quando o empresário ele deixa de ser cliente para se tornar um cooperado? Ele precisa entender que no banco, que ele é um cliente, ele é um número. Ele é uma pessoa que talvez, se ele tiver muitos recursos, muito patrimônio, ele possa ser reconhecido, né? E o cooperado, ele é o dono do banco. Ele sabe que aquele capitalzinho que ele colocou lá está ajudando a fazer a cooperativa a crescer, e ele precisa entender que ele precisa trazer a sua movimentação para a cooperativa, porque quanto mais ele ajudar a cooperativa, mais ele vai crescer junto. Porque o cooperado nada mais é do que um dono que tem uma remuneração do seu capital, que tem a distribuição das sobras, que tem... Então, isso você não encontra no outro banco quando você é o cliente. Quando você é o cooperado, você tem vários benefícios, diferentemente do ser cliente. Eu acho que o cooperado, quem não conhece, é bom conhecer. E como que é para o senhor ver novas lideranças assumindo o que vocês iniciaram há 18 anos atrás? A gente sentiu, em determinado momento, que a gente precisava desocupar o banquinho, né? Então você sente, porque oxigenar a instituição é muito importante, né? Porque vem ideias novas, vem pessoas novas. O que você não pode é deixar a coisa... porque tem umas pessoas que vêm achando que vai triplicar a cooperativa em 6 meses, que vai não sei o quê, só sonhos mirabolantes que não funcionam. Então você tem que buscar as pessoas certas para o lugar certo, com um pé no chão. E isso você já trocamos várias pessoas, própria diretoria, o próprio conselho, e essas pessoas que estão entrando tem que ter a preparação, tem que fazer cursos de conselheiro,
você tem o CPA 10, CPA Vida. Você tem como se qualificar para ser um conselheiro numa cooperativa. E eu, por exemplo, cansado, né? Eu fiquei em Brasília lá 2 dias aprendendo, porque saúde, né? Eu não conhecia muito. Mas eu tive que ficar 2 dias fechado em sala, só saía para almoçar, para jantar, sabe? Na minha idade, tá aprendendo coisas. Porque eu sei o que depende de mim aí. Eu sei o que eu preciso tomar uma decisão e eu preciso estar embasado em alguma coisa. Então eu tenho que buscar o conhecimento. Mesmo sabendo que eu vou ficar cansado, mesmo sabendo que eu não estou mais na idade, mas a minha experiência de vida, a minha trajetória, eu tenho que fazer mais esse pouquinho que me resta, certo? A nossa comunidade. Sem dúvida, devolver sempre para a comunidade, não é? Sempre devolvemos para a comunidade, né? Se a gente ficar pensando só na gente, se fosse assim, eu teria vendido o hotel, já teria. Aliás, eu tive hotel no Paraguai, o pessoal está indo tudo para lá. Eu falei, mas quando eu tive hotel, ninguém queria. Tive 7 anos no Paraguai, tenho carteira de identidade e tudo. Eu falei, agora é fácil, mas não dá para colocar o hotel nas costas e ir embora. É verdade. Se você pegar uma planta de uma indústria, você pega um barracão lá, desmonta suas máquinas, leva lá, e coloca aquela planta funcionando. A Lupo fez isso, outras empresas estão fazendo. Mas o hotel, infelizmente, nós criamos lá um hotel lá, o Aruá La Siesta, lá, que era do lado da loja China. Ficamos 7 anos, né? O dólar 1 por 1, o dólar chegou a 4 por 1, aí passamos todas as dificuldades, mas tudo é experiência, né? Tudo soma, se aprende, se apanha, você cai, se levanta e vamos que vamos, não tem, né? Isso aí. E qual mensagem que o senhor deixaria para os cooperados que já fazem parte da história do Sicoob Paulista desde o início, mas para aqueles que ainda vão chegar? Espero que cheguem muitos, né? Eu acho que a cooperativa está numa boa fase que pode acreditar, né? Porque tem cooperativas que em vez de você ser mais agressivo, você recua pela situação, você se encolhe, você diminui, né? E nós, o Sicoob Paulista, ele sempre pensou em crescimento sustentável, crescimento com o pé no chão. E se a diretoria e o conselho continuar com esse pensamento, com seus valores, suas missões, tudo definido, e com o seu planejamento estratégico, eu acho que pode conquistar muitos cooperados, porque nisso realmente você tem que apostar em coisas boas, coisas que estão acontecendo, estão aí para você. Então, para você investir numa cooperativa, analisa, são várias, mas vê realmente de onde qual a raiz que ela criou. Porque se ela tem uma boa raiz, pode investir, pode ir nessa cooperativa que você vai ser bem-sucedido. Senhor Ricardo Anderson, agradeço a presença do senhor aqui no Copcast. Muito obrigado, eu que agradeço aí, contar um pouquinho da minha trajetória. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir outros episódios ou ficar por dentro das novidades que envolvem a cooperativa, siga o Sicoob Paulista nas redes sociais.